Pessoal, e o Botafogo aí que apresentou o seu novo treinador, né? Teve aí a coletiva de apresentação. Tem novidades aí no mercado da bola do time do Botafogo e muito mais. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações? Tudo que a mídia está falando a respeito do Botafogo, as últimas novidades, mercado da bola, transferências e muito mais. Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade, o estado de onde vocês estão falando. E se você quer ficar por dentro de todas as informações do Fogão, é só se inscrever no nosso canal. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Muito bem, aí o Martim Anselmi, apresentado como técnico do Botafogo, oscila 80% das perguntas ali giraram em torno do transfer ban. Como é que é assumir? Imagina assumir um time que você não tem a possibilidade de contratar. E ele até falou, calma, tá, ele adota um tom mais tranquilo, mas é um desafio a mais, né? Até porque o xerife, o cara que era o cara do vestiário, tá aqui no Allianz Parque, que é o Marlon Freitas. Isso conversando, a gente teve no jogo do Zico agora, dia 27, conversando com o pessoal do Rio de Janeiro, a importância que esse cara tinha no vestiário do Botafogo, o Marlon Freitas, era impressionante. A liderança entre os jogadores, com a direção, com a comissão técnica. Então, é começar daí, né? E as trocas, né? Ou seja, o Renato Paiva, o Arthur Jorge, o Luiz Castro, depois o Ancelotti, teve o Lúcio Flávio um tempinho lá. Tudo isso gera, assim, não dúvida, mas gera incerteza naquilo que quem está em cima está pensando. Brasileiro, a gente já viu que ele não gosta, né? Porque só fica lá na Europa, pelo menos esses últimos tempos. Deu resultado? Deu. Campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores. Agora, essa questão do transfer ban, a gente está falando de um grupo que tem muitas condições. Então, ele vai ter que ser o cara também para solucionar isso, porque o treinador falou na entrevista. Se a gente começa com mentira, a coisa já começa errada. Então, é tudo que ele quer e, bom, depois deu as respostas para mim muito boas com relação ao que ele pensa, a essência do time, o que ele quer que o time mostre para quem está assistindo que quer chegar aos treinamentos e ele também está ansioso para ver na prática, já na estreia aí dele, né, aquilo que eles vão conseguir já entregar. Então, e a gente aqui também, vamos aguardar, né? Ô, Pedro, eu fico imaginando, porque o Anselmi vem para um Botafogo, e o Botafogo, não sei se você tem a mesma imagem, ele é expectativa e realidade. Todo mundo vem pro Botafogo e fala, lá, o Textor tá aquele meme do dinheiro. Mas nessa temporada não, né? Só que nessa, e nessa aqui tem o transfer ban. Mas o Botafogo está reestruturado em relação a 5 anos que a gente falava. Que Botafogo você imagina que o Anselmi vai pegar agora, nesse momento? É o do dinheiro ou o pé no chão? Edu, se o Botafogo daquela época sofresse um transfer ban, a gente já está aqui falando de rebaixamento no estadual e tudo mais. O Botafogo do transfer ban agora, é bom lembrar, é um Botafogo que não pode contratar, mas é o Botafogo que tem um time. O Botafogo tem um time. Eu não sei se a gente vai sentar aqui para falar, muito pouco provável de falar de repetição da temporada histórica de 2024. Não é o Botafogo que chega como chegou no início de 25, lembra? Aquele papinho de calma, início do ano não, tenho calma. O Texto tinha muita calma. Quando foi ver, ficou tão calmo que não tinha nem dinheiro, nem time, nem projeto. Esse ano é um Botafogo diferente. O Martim Anselmi, eu acho que a expectativa ela vai estar um pouco mais alinhada com a realidade. Não é aquela euforia de 2025 que se misturava ali uma pressão para o Texto resolver as coisas. Não é aquela virada do final de 24 ali, que foi o principal momento da história esportiva do clube. E acho que agora é muito mais quem é o Anselmi, o que ele quer. A gente tem um momento muito importante de definição da temporada, que é essa pré-Libertadores aí, que dá para fazer em pouco tempo. Não temos mais o time de 24, mas ainda somos fortes. O Botafogo ainda é competitivo. Se você para ver que com todos os problemas que ele teve em 2025, ele está na pré-Libertadores, ele poderia estar também onde está, por exemplo, o Fluminense. Salvo 1 ou 2 resultados ali diferentes na reta final do Campeonato Brasileiro, ele já poderia estar na fase de grupos. Então, assim, ele é competitivo, apesar de passar por muitos problemas, e ele precisa reconhecer que está passando por muitos problemas. Em alguns momentos, o Textor não quis reconhecer que há problema no Botafogo. E há sim, mas não é de descartar. É um time que tem boas peças, é um time que tem força em alguns setores ainda. É um time que tem transfer ban nesse momento, mas ao longo da temporada, nós estamos em janeiro ainda, é bom lembrar, você precisa entender onde ele vai estar, se ele vai, cair para uma Libertadores de fato, se ele vai voltar, ou se ele vai para uma Sul-Americana, qual vai ser o nível de competitividade,
Mas não é um Botafogo de 5 anos atrás, de transferban, de terra arrasada. É entender como é que vai se readequar. Não é aquele time que fazia assim, né, que você diz? O mesmo. Contratava Luiz Henrique, que contratava Almada, que tinha um treinador do calibre ali de Arthur Jorge contratado no meio do ano para corrigir a rota. Não é isso, só que é um Botafogo que vai ser competitivo ainda no ano, Edu. Querer reduzir o Botafogo a algo como o transferban acabou com o clube é tá mentindo pro torcedor. Olha, você pode participar com a gente no 96195-908. Aliás, nós estamos na audiência, Silas. Passamos! E estamos lá na frente, aliás, queremos a sua participação no chat, dê o like, sente o dedo, o Prato sempre pede para você dar o like lá e, claro, mandar o seu vídeo para cá se o Anselmo vai dar certo ou não, 96195-9108. 961959101. Muito obrigado pela enorme audiência. Em homenagem à audiência gigantesca, Rafael Prats, já que estamos falando do Botafogo... Isso é uma homenagem ou uma ameaça? Já que estamos falando do Botafogo... Faz o Aguinaldo Timóteo, é o Botafogo, menino. Como é? Ó, Menino, não, aquele nosso... Não, vai, sai, Menino. Vai, Menino. Aquele nosso amigo... Não, aquele nosso amigo que se revelou depois de deixar a empresa... Donan. É, o nosso Donanzinho. É, o nosso Fernandinho. Mas como é que é o Botafogo? Menino, é o Botafogo. Mas o Botafogo é o seguinte. Gostei do que eu ouvi do Martins. Pessoal, rapidinho, o que é que vocês acham e esperam do Botafogo para 2026? Qual a sua opinião? Sejam sinceros, hein? Deixa aqui nos comentários. Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Anselmi, realista. Quando perguntado sobre problemas administrativos, transferban, você está sonhando com um jogador A que não vai ser contratado, foi o seguinte, gente, eu vou controlar o que vai acontecer no campo. Eu não tô levando esse problema. Tava até ao lado do Alessandro Brito, que é dirigente do Botafogo. Para ser diretor financeiro, né? Isso, então. E ele não vai poder falar, né, e Pedro? E a partir do momento que ele fala o seguinte, quando eu cheguei aqui, me falaram a realidade do clube, a gente não vai observar o Anselmo, imagina, a partir de agora, se o time não caminhar bem com ele, ou tiver alguns tropeços com ele não vai falar o seguinte, eu esperei o jogador chegar e não chegou. Ele tá sabendo. A realidade do clube foi passada pro treinador. O treinador é um treinador que teve um trabalho assim, começou a carreira como um técnico de formação, como no Independente Del Valle. E depois do Del Valle, ele passou pelo Cruz Azul, que fez uma campanha histórica na primeira fase, caiu no mata-mata do mexicano com ele. A passagem pelo Porto dele não foi boa. Ele agora vem trabalhar na América do Sul de novo, comandando o Botafogo aqui no Brasil. Então, assim, me parece que a diretoria e o Anselmi falaram a mesma língua. Anselmi, a situação é essa, tem um problema de transferban, talvez esse tipo de jogador não vai chegar agora, jogadores jovens serão contratados como alguns já foram, seu elenco é esse e o trabalho que a gente espera seja esse. E ele vai ser cobrado internamente pelo trabalho que a diretoria está imaginando que ele possa entregar. Talvez não seja esse super time, aquele time histórico de 24, que ganhou Brasileiro, Libertadores. Só quando você faz assim. Quase pegou no meu rosto. Não, você tá meio Manuel Gomes. Você tá falando assim. É bom demais, Aí o que acontece? É bom demais, É bom demais. Só pra o Anselmi foi bem demais e na entrevista. Veremos agora na cancha. Porque não tem jeito, Nath. Se ele tá achando que vai chegar e vai pegar o que era o Botafogo, mas ele também não pode ser bad vibe. A gente não tem como pegar... Não somos que nem o Rodrigo Bueno, que temos a bola de cristal para saber e não chegamos do futuro para entender o que vai acontecer. O trabalho no Porto foi muito questionado na reta final, especialmente no Mundial. Então, assim, existem algumas interrogações. Existem interrogações por parte da torcida em relação a como será direcionado o planejamento de futebol nessa temporada. De fato, quanto tempo esses jogadores que estão chegando vão ficar no clube? O clube vai, de fato, abrir mão do Savarino? O Savarino vai embora, ele vai ficar, ele é importante para o elenco, ele não é? A questão dos zagueiros que se machucaram e não conseguem voltar. Então, tem muitas respostas. Aliás, boa, Nath, você eu quero saber o seguinte, Pedro, você que acompanha. Olha o outro lado lá já, o rubro-negro lá. Nas Bermudas caiu o Bastos. Eu quero saber onde está o Bastos. Porque o Bastos, ano passado, eu fiquei aqui até agonizado. Cadê você, Bastos? Cadê você? Calma. Ela estava falando, você tenta gritar, sobrepor. Calma, eu já te falei, cara. Você gostava do Bastos? É que o Bastos, ele machucou e não voltou. E no Barbosa? Não, esse tá jogando, esse vai jogar. Você gosta? Esse é um dos líderes do time. O Bastos teve uma contusão muito séria. Ele tá quase um ano sem jogar, gente. O Botafogo tinha um dos melhores zagueiros do continente. Angolano, Bastos. Na verdade, já no final de 2024, na Libertadores... Já não jogou o Adrielson, que jogou aquela reta final. E cadê o Bastos? Tava procurando também. Tá junto com o Martínez, lá, Tava procurando também, Rafa. Não achei, não. Não achou também, Silas? Também tava procurando aqui agora. No último jogo O Barbosa tá aí.
Vamos seguir lá no Rio com a Roberta Barroso e com o Botafogo agora do Martim Anselmi. Roberta, rica, hein? Fique chique. Oi, Bruno. Agora boa tarde para você, para os amigos do Sport Center, fã de esporte. É isso, a gente continua aqui no Newton Santos, porque daqui a pouquinho, 13h, tem a apresentação oficial do técnico Martim Anselmi no Botafogo. Amanhã vai ser a estreia do treinador à beira do gramado e também a estreia do time principal na partida contra o Volta Redonda. O Botafogo que nos 2 primeiros jogos foi a campo com a equipe sub-20, uma vitória contra a Portuguesa, uma derrota para o Sampaio Correia, e o Anselmi acompanhou de pertinho esses 2 jogos ao lado da comissão técnica, trocando muitas ideias ali com o Joel Carli, que é o coordenador de futebol do Botafogo, está há muitos anos aqui no clube, então o Anselmi acompanhou de pertinho. Ele chegou no Brasil no dia 3 de janeiro, no aeroporto, já foi perguntado sobre o estilo de jogo que ele quer para o Botafogo. Ele falou foco no ataque e um time competitivo. Claro que a gente vai saber um pouquinho mais como é que foram essas 2 semanas de trabalho até agora com o elenco. Importante a gente trazer que, segundo fontes que eu conversei aqui no Botafogo, o Anselmi, quando chegou, falou que estava satisfeito com o elenco que tem, não fez exigências, claro que participa ali dessas questões de contratações, mas algo bem pontual. Ele não fez exigências quando treinadores chegam nos clubes, geralmente isso acontece. O Anselmi já está mergulhado no time desde dezembro, quando veio o anúncio oficial, ele que assinou até o fim de 2027. Lembrando que o Botafogo ainda está constando ali na lista do Transfer Ban da FIFA e com isso não pode registrar jogadores. Por conta então desse Transfer Ban, amanhã, diante do Volta Redonda, os 2 reforços contratados, o zagueiro Ítalo e também o atacante Vidalba, não vão poder jogar. Fica a expectativa de quando o Botafogo vai resolver essa situação. É isso, então, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho essa apresentação oficial do Anselmi. Bruno, eu volto com você. Apresentação, então, logo mais do técnico do Botafogo. Qual vai ser o futuro botafoguense com esse novo nome? Eu acho que o futuro do Botafogo passa menos por treinador e passa mais por organização do os John treinadores Textor. estão sendo queimados lá no Botafogo. Alguns saem por decisão própria, como aconteceu com o Arthur Jorge, por exemplo. Sim. Luiz Castro. Luiz Castro também. Não, mas depois, esse é o... O Ancelotinho foi uma questão ali envolvendo também o departamento físico, né? Sim. Que acabou não ficando. Mas assim, não tem na gestão Textor, assim, trabalhos duradouros. Isso é um fato. E agora o Martim é mais um que vai tentar quebrar, então, esse tabu. A gente precisa primeiro entender quais são os movimentos de mercado do Botafogo e como o Martim Anselmi vai conseguir armar o elenco dele, né? A gente viu times dele bem diferentes, assim, no Cruz Azul, por exemplo, no México, ele era um cara que montava um time que era absolutamente sufocante, né? Um time que pressionava a todo momento, recuperava a bola próximo do gol adversário, era um time sufocante, acho que em uma palavra dá pra gente falar dessa forma. No Porto já era um time bem diferente, né? O time era um Porto bem diferente, era um esquema de jogo bem diferente. E no Botafogo, sinceramente, eu acho que o Botafogo Way, né, que o John Textor tanto gosta de dizer, eu acho que o Anselmi, ele é o técnico que pode fazer, mas eu não acho que com as peças que o Botafogo tem, ele vai conseguir fazer um time alucinante no que o John Textor enxerga como o Botafogo Way. Acho que o Botafogo Way, minha opinião, é que o Botafogo deveria vencer jogos primeiro. E deveria ter alguma organização para que o Botafogo possa voltar a ser o que foi naquela única temporada. Agora, eu não tenho a menor certeza de que ele vai conseguir fazer isso. Era mais fácil ter um Botafogo Way com o Luiz Henrique, com o Almada, com o Savarino, com o Igor Jesus, com o Marlon, com o Gregory, com o Alex Telles. Exatamente. Para mim, a principal responsabilidade do Martim Anselmi agora no Botafogo é recuperar o Savarino. Porque, para mim, assim, o Botafogo, ele, entre aspas, se livrou ali de vários jogadores que deram para o Botafogo aquela temporada espetacular de Libertadores e Campeonato Brasileiro, mas, para mim, o protagonista dessa era, ele ainda está na equipe. E ele não está sendo aproveitado como ele foi naquele momento. Que é o Savarino. Que é o Savarino. Ele perde, óbvio, muito das suas referências, Almada, ele perde todo mundo, isso é verdade. Mas ele ainda está lá. Assim, o talentoso Savarino ainda está lá. Então, para mim, o Martim Anselmi, ele tem... E aí, estão ansiosos para ver aí, né, o time titular do Botafogo em campo? Será amanhã? O que é que vocês acham?
Deixa aqui nos comentários, vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Essa responsabilidade de recuperar o Savarino. Agora eu tô muito com o Celso, assim. Eu gosto do treinador e eu gosto dessa projeção de treinador. Porque quando ele tentou subir de patamar, que foi no Porto, não deu certo. Mas o estilo dele é muito característico para os jogadores do Botafogo. Por exemplo, ele gosta de 3 zagueiros. Ou 2 zagueiros e um volante para fazer a linha de 3. Esse volante seria o Marlon, ele já não tá mais. Esses 3 zagueiros o Botafogo não tem. Ele não tem tantos zagueiros assim de qualidade para montar esquema. Mas o treinador, a figura do treinador eu gosto. Vale a aposta e a tentativa ao contratá-lo. Aí você vai adaptar. O Botafogo tá usando muito bem a base, né? A gente tem falado dos jogadores, o próprio Toledo jogando no time principal agora, no Campeonato Carioca, ele é um treinador que no Del Valle usou muito a base, porque o Del Valle tem essa premissa, né, de trabalhar muito bem a base. Pode surgir um ou outro, mas com o que ele tem, eu tenho dúvida se ele vai ter que adaptar ali. Talvez não deixe de ser um dos objetivos também dessa SAF, Claro. que inicialmente foi conquistar títulos e o Textor conseguiu isso com o Botafogo, mas revelar jogador, negociar, isso também faz parte de algumas estruturas. Pode ser um caminho para o Botafogo. Acho que o Botafogo tem que dar um passo atrás nessa temporada. Acho que é a temporada do Botafogo de dar um passinho atrás para se estruturar, para que o Botafogo possa vir a ser um time que vai brigar toda a temporada na parte alta da tabela, vai brigar por Libertadores, Copa. Não adianta você colocar em fazer o investimento que o John Textor fez se você vai ganhar algo em uma temporada, e foi espetacular a temporada, só que depois vira um deserto, que foi o Botafogo nas últimas temporadas. Não conseguiu. Bom, até aqueles títulos no início do ano, o Botafogo não conseguiu disputar com as mudanças. Nem quis. E com as indefinições. Nem quis. É verdade, disputar os títulos. Mas agora a gente vai para a coletiva de apresentação, novo técnico do Botafogo, Alcio está lá. Donde se presenta Botafogo juega para ganar. No hay prioridades. Esto es día a día, partido a partido. Competitivos. Esa es la respuesta. Competitivos para ganar. No puedo ponerme a pensar de que el elenco anterior es lo que estamos hoy. Estamos con este elenco, con estos jugadores, con una intervención, se dice, de la FIFA, donde no nos permite sumar jugadores, donde se tiene que resolver porque necesitamos sumar jugadores, ¿sí? Porque, como dijo tu colega, el calendario es muy apretado y se necesita un elenco con más profundidad. Pero mientras tanto nosotros nos enfocamos en ser competitivos, en ser mejores y en ir a ganar el próximo juego. Está ahí. Voy a ser reiterativo con esto, pero no es porque quiero repetirlo a propósito y despejar la respuesta. Es porque lo siento así. No puedo estar pensando en más allá del entrenamiento de la tarde y el partido. Martim Anselmi, novo técnico do Botafogo argentino. O pessoal conseguiu entender, né? Ele falando que precisa de um elenco vasto por causa do calendário, precisa de mais opções, de um elenco competitivo. E o Botafogo tem esse problema no momento de transfer ban. O pessoal acompanha o programa, a gente vem falando. Ele consegue fazer a contratação, mas não escrever os jogadores para atuar. Esse é um grande obstáculo nesse início de trabalho do técnico argentino, né? Ele analisa o elenco, ele vê necessidade de reforços e a dificuldade do clube para registrar esses reforços. Falando do Botafogo, teve um probleminha lá durante a coletiva de imprensa, está sendo realizada no estádio Newton Santos, uma queda de energia interrompeu a coletiva de apresentação do técnico argentino, Martim Anselmi, está todo mundo lá, imprensa, são imagens ao vivo, não é isso? Da nossa equipe lá, o Silênio está lá, esperando o restabelecimento da energia para seguir a entrevista coletiva. Tá igual o Niterói. Niterói também tá sem luz? Cai, volta. Tá complicado. Tá difícil. Na minha área também, já depois do Réveillon, uns 2, 3 dias lá, Copacabana, Leme, sem luz, e agora no Nilton sofreu esse problema. O Botafogo se prepara para enfrentar o Volta Redonda amanhã, lá no Nilton Santos. A partida válida pela 3ª rodada do Carioca, lá no estádio do Botafogo, e deve ser a estreia, então, do comandante alvinegro, o Martim Anselmi. Ele já deve utilizar peças do time principal do Glorioso, além de jovens da base, né? O Botafogo, com esse planejamento que não é planejamento, vem aos trancos e barrancos com essa dificuldade para contratar jogadores, enfim, para escrever jogadores. Tá aí na primeira rodada com o time de garotos, derrotou a Portuguesa, depois perdeu para o Sampaio Correia
e começa a puxar também jogadores mais experientes, jogadores do elenco principal também, para não ficar muito para trás. Tem 3 pontinhos, pelo menos, a situação melhor que a do Flamengo, que só tem 1 pontinho, Moretti. Uma situação pior que a do Flamengo aí nesse campeonato carioca é difícil. Não tem, também, é né, o último, Flávio? no momento é o último. Acho que é difícil, 11% de aproveitamento, 1 pontinho. O último colocado. O último colocado, mas... o Botafogo tem uma garotada muito boa, inclusive eu falei aqui no programa ontem, né, Flávio? Eu acho que um dos pontos mais positivos dos 4 grandes do Rio é o Botafogo, é esse elenco do Botafogo. O Botafogo sofreu muito nesses últimos anos com a base, né, por não ter jogadores formados no Botafogo atuando no time principal, e o Botafogo consegue, nesses 2 primeiros jogos, ver alguns atletas ali de destaque. Na Copinha também, o Botafogo foi eliminado ontem, mas consegue chegar às quartas de final. Acho que o principal jogador do Botafogo nesse momento foi até o próprio Cauã, né, um grande jogador. Já tá cansado ontem, né? Não, tá cansado e atuou os 90 minutos, é surreal. Aí o Cauã, é difícil ele pro jogou garoto, hein? sábado na Copinha, jogou domingo contra o Boa Vista, né? O Sampaio Correia. Sampaio Correia pelo Carioca, e ontem jogou contra o São Paulo na Copinha. 3 dias seguidos, Foram 3 jogos 3 seguidos. dias seguidos de jogo. Nossa. E ontem ele atuou saúde. durante todos os 90 minutos e jogando bem, assim, fisicamente bem. Então, assim, é um... E viajando, não foram 3 jogos na mesma cidade. São Paulo, Rio, São Paulo. Vai ser estudado. Surreal, assim. Que preparo, cara. Muito bom jogador. E o Botafogo ganha. É um nome que o Botafogo ganha nesse transfer ban que o Botafogo sofre para essa temporada aí de 2026. Interessantíssimo esse jogador do Botafogo, inclusive, Flávio. Matheus Martins do Botafogo, em negociações avançadas para ser emprestado Qual que é o nome do time? Agora me fugiu. Matheus Martins, ele tá indo pro Feyenoord, da Holanda. Negociações avançadas para empréstimo de 1 temporada. Faltam alguns detalhes aí. E a outra que eu tenho, qual que era a outra aqui? O Thiago Pimenta, zagueiro do Palmeiras, que foi agora eliminado do Sub-20 da Copinha. A Udinese está interessado no Thiago Pimenta. Ele fez gol contra o Ibrachina nessa eliminação. O Udinese fez uma sondagem, o Udinese da Itália tem interesse, mas ainda não formalizou uma oferta. Informação que a Itatiaia deu primeiro e eu confirmei por aqui. Boa. Pode ir embora? Não, eu queria achar uma foto aqui, mas se não der hoje eu mostro Depende amanhã. da foto, né? Depende da foto se for mostrar. Se for uma foto... Bruno, enquanto você procura a foto aí, só uma pequena atualização que me responderam aqui também. Eu tô tentando também acompanhar desde sexta-feira isso. O David Ricardo, do Botafogo, enfim, por enquanto continua mais distante do que próximo do Dinamo Moscou. O Botafogo já se acertou com o Dinamo de Moscou da Rússia, mas por enquanto eu busquei essa confirmação, essa atualização. Na sexta ainda existiam muitos obstáculos. E aí, o Botafogo deve realmente vender o David Ricardo ou vocês acham que o Botafogo está perdendo aí com a venda desse jogador? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, vamos voltar aqui para o nosso... Entre jogador e Dinamo, e a pessoa com quem eu falo continua dizendo que não avançou, continua travada essa negociação. O David Ricardo, por enquanto, continua como jogador do Botafogo. O Autorino da Itália de olho, esperando ali que caia essa negociação. Enfim, o Zenit também tem interesse, mas o Dinamo de Moscou tem um acerto com o Botafogo, não se acerta com o jogador ainda, busca esse acerto nos próximos dias. Estaremos acompanhando sobre o futuro do David Ricardo, jogador do Botafogo. Gabi Marino na apresentação dele. Anselmi, primo do Anselmi. Ela tá lá, Gabi Marino. Eu ia falar pra Gabi Marino entrar no passinho também, mas como ela tá na sala de coletiva lá, vão achar que a Gabi tá doida, é melhor não. Deixa a Gabi entrar ali na disciplina pra trazer pra gente as informações do Fogão. Boa tarde, Gabi Marino. Bom feriado pra senhorita. Ô, GV, parece que você leu meu pensamento, viu? Porque eu já ia entrar falando assim, se eu não tivesse aqui na sala de imprensa do Newton Santos, eu ia mandar o passinho. Eu não tô assistindo vocês, não, mas eu tenho certeza que vocês estavam dançando aí no estúdio, viu? Eu conheço o meu pra povo, você, pro rapaz. Flávio, Fernandão, pra todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. A gente... Pois é, você conhece bem, a gente gosta, né? A gente gosta daqueles passinhos, da festa, da farra, a gente gosta. Vamos falar do que importa? A gente fala aqui direto da sala do Newton Santos de imprensa, porque daqui a pouquinho o técnico Martim Anselmi será oficialmente apresentado aqui pelo Botafogo. Ele que chegou ao Botafogo em dezembro do ano passado, depois da saída do David Ancelotti, começou ali nos treinos da equipe no início de janeiro e amanhã
amanhã já vai estar à frente do Botafogo na partida contra o Volta Redonda, aqui no estádio Newton Santos, às 19h, pelo Campeonato Carioca. A gente lembra que antes, nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o Rodrigo Belão e também o elenco sub-20 estavam representando o Botafogo. Portanto, a partir de amanhã, Martim Anselmi já estará à beira do gramado, na frente da equipe. A gente lembra que nos últimos trabalhos do treinador, ele montou um time ali com 3 zagueiros. Então fica essa dúvida, a gente com certeza vai perguntar aqui para ele na coletiva de imprensa como é que ele vai armar o Botafogo, como é que ele está pensando nesse Botafogo para esse restante de temporada. E uma informação para vocês e também para quem acompanha aqui os donos da bola é que o John Textor não estará presente nessa apresentação. Geralmente ele está aqui, participa da entrevista coletiva, apresenta o treinador para os jornalistas, mas hoje ele não estará presente aqui no estádio Newton Santos na apresentação do técnico Martim Anselmi. GV, eu volto com você. Muito bem, Gabi, obrigado pelas informações. Só uma perguntinha que nos ocorreu aqui rapidamente, porque já que Flávio Amêndola e Fernandão estão querendo ir a blocos nesse carnaval, qual é o bloco preferido da senhorita? Qual bloco a senhora indica para nossa audiência enorme do Donos da Bola? Eu gosto bastante dos blocos da Zona Sul, ali do Leblon, da Barra também. Eu curto muito, mas esse ano vai ter um bloco aí que eu acho que vai animar muito a galera do Rio de Janeiro, que é o bloco da Ivete Sangalo. Pela primeira vez ela vai comandar um bloco aqui no Rio de Janeiro, então acho que vai ser bom, hein? Muito bem, Gabi Marino, verdade, Flávio Amêndola. Obrigado, Gabi, bom trabalho pra você, obrigado pela dica. Estaremos todos no bloco da Veveta. Flávio Amêndola quer completar. É porque ela vai fazer uma homenagem à Preta Gil, né? Porque era o circuito Preta Gil e elas eram muito amigas. E aí a Ivete vai, se eu não tô enganado, acho que é a primeira vez que ela vai sair num bloco tão grande assim aqui no Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que vai ser um estouro também. E a Ivete que tava agora aqui no Universo Panta, né? Já teve aqui, fez um baita de um show. Então, assim, foi só uma prévia do que vem pela frente no carnaval. Agora eu voltei, eu tive uma reunião no centro do Rio, eu passei ali no circuito e tem a plaquinha com o rosto da Preta Gil. Mas antes eu tava viajando a trabalho, estava nos Estados Unidos, eu fiquei 4 dias com aquela música. Quando você me vê, eu cantei o dia inteiro pela rua. Aí o Fábio, nosso parceiro, me falou: caraca, tem outra música? Tu não sabe nenhuma outra música da Preta Gil, de ninguém? Eu falei, cara, não sei. Beleza. No outro dia ele tava cantando. No outro dia, a funcionária dele cantando também. Impressionante como essa música é chiclete, né? Ah, demais, cara. Nossa saudosa Preta Gil. Exatamente. Ela foi, nossa, muito importante pra gente. Ai, carnaval tá aí. Você e eu, a gente vai ver o carnaval da televisão, né? Ou então vocês podem me seguir lá, já que vocês me seguem na rede social, fica atento lá no meu story, que eu vou atualizar vocês, tá? Vou marcar vocês onde eu vou estar, com a galera que me reconhecer lá nos blocos. É só tirar uma foto comigo que a gente marca lá. Fernandão, aqui, marca de Túlio Vargas, vai lá na @Flávio Amêndola. Mensagem do Flávio Amêndola. Lá. Continua mandando onde você tá, com quem que você tá, pro direct do Donos da Bola. Vai lá em mensagens e manda foto, vídeo, que o Vini já tá separando pra colocar vocês na tela. E ele já vai me dizer o nome de vocês aqui, porque eu não vou saber se eu tirar sua foto. E por essa carinha feia de vocês, não tem como adivinhar. Só pra gente passar a régua aqui no Fogão, expectativa dos senhores, brevemente, pra estreia do Anselmi, pro trabalho do Anselmi na temporada desse Botafogo, com as peças que tem hoje, galera. Assim, eu acho que é uma base que o Botafogo basicamente manteve, né? Praticamente é igual o time, um ou outro jogador novo, mas por conta do transferbão o Botafogo não pôde nem inscrever esses novos jogadores, então a gente vai ver, acredito eu, jogadores que a gente já tá um pouco mais habituado. Eu acho que as mudanças, as diferenças vão ser no modelo de jogo, no que pensa o Anselmi de futebol. Nunca é demais a gente lembrar que os últimos trabalhos dele, ele optou por 3 zagueiros, algo que aqui no Brasil não é tão comum assim, a gente não vê muitas equipes usando essa formação, mas é aquilo, tudo questão de adaptação. E ele teve um certo tempo, né? Tudo bem que não foi um tempo tão grande, mas teve um certo tempo para poder organizar o time da maneira que ele pensa. E eu tô curioso para ver como vai ser esse Botafogo, se a gente vai ter aqueles pontas mais rápidos pelos lados, se vão ser mais meias que vão trazer o jogo um pouco mais por dentro para dar um espaço para os laterais. Mas assim, eu tô ansioso, dá para dizer assim. Eu quero ver como é que vai ser esse Botafogo do Martim Anselmi, que, lembrando, aqui na América do Sul fez um trabalho belíssimo no Independente Del Valle. Lá no Porto que não foi muito bem, mas no Del Valle foi muito bem. Expectativa boa. Nando, em termos de contratações, você não ter muitas contratações
na parte do entrosamento é bom para ele, que ele já vai pegar um time que já se conhece. Você não tem que inserir jogadores que não estavam acostumados com os seus companheiros. A ideia de jogo dele, eu tenho informação de que ele tem trabalhado muito uma variação de um 3-5-2, de um 3-5-2, eu falei, né? 3-5-2, depois de um 3-6-1. Tá? Não, deu, por isso que eu pensei. Um 3-6-1, por quê? Porque varia muito você ter um ala de função, porque como ele não tem mais o Cuiabano, é difícil você usar o Telles fica mais como um meia, aí você prefere ter um ponta pelo lado para fazer a profundidade pelo lado esquerdo do campo. Ele está treinando essas variações, até pelo que ele tem na mão, mas dentro das ideias que ele costuma ter para as equipes que ele trabalha, o Botafogo tem peças que podem oferecer essas variações que ele quer tanto, e eu espero que, mesmo sem o ritmo necessário, o Botafogo venha bem diferente do que foi no ano passado. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Hoje teve a coletiva de apresentação do Martins Anselmi, né? O treinador do Botafogo, finalmente aí teve a sua coletiva de apresentação, né? A gente sabe das últimas novidades do time do Botafogo, tudo que a mídia tem falado a respeito do Fogão. Botafogo que tem alguns interesses em alguns jogadores, né? E também vamos ver como é que vai ficar essa situação de alguns jogadores que estão saindo do Botafogo, né? A gente sabe que o Botafogo teve sim algumas vendas aí de jogadores. Tem tudo para acertar 100% aí o transferban, né? Tem esse aporte milionário que está chegando aí no time do Botafogo. A gente sabe que não é fácil assim dizer, ó, eu quero 50 milhões de euros e já pintar no outro dia os 50 milhões de euros na conta, né? Já é um pouco mais complicado, mas tem todos esses trâmites aí que o Botafogo está, assim, fazendo para regulamentar o quanto antes e também já inscrever, né, os jogadores que foram comprados, né? Teve alguns jogadores que chegaram no time do Botafogo. Então vamos ver como é que vai ficar essa situação, né? Então o Botafogo vai voltar a campo agora pelo Campeonato Carioca novamente já amanhã contra o time do Volta Redonda. O jogo será no Newton Santos, né? E o Botafogo volta a campo novamente no sábado, né? Contra o Bangu também no Newton Santos e joga contra o time do Cruzeiro na quinta-feira, dia 29, tá? O Campeonato Brasileiro, né? Inicia aí. O Botafogo já joga na quinta-feira, dia 29. Então, terá aí uma recorrência de jogos no Newton Santos, né? Jogará 4 jogos seguidos, 3 pelo Campeonato Carioca e 1 pelo Campeonato Brasileiro. E amanhã contra o Volta Redonda, o Bangu, Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, e volta a campo novamente no domingo, dia 1º, contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Mas e aí? O que vocês esperam? Aguardam aí do time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, hein? Lembrando que no Campeonato Brasileiro, acredito que o Botafogo já volta aí 100% com seus jogadores titulares. Mas e aí, o que é que vocês esperam? O que é que vocês aguardam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tá bem, até nós e até a próxima. Fui!